ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, os versos 1 a 9, página 1405. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 1 a 9, onde lemos assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que Deus abençoe a nossa meditação na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo Jesus, muito estimados, este é um texto que é mais para ser vivido do que para ser pregado. Este é um texto em que os discípulos são convidados a subir ao monte com Jesus. E sabe que é curioso? Porque Jesus convidou 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E há quem pense que isto era os discípulos, ou estes eram os discípulos queridos de Jesus. Mas a figura de 3 discípulos não tem esta ideia e não quer transmitir esta ideia. É que naquele tempo, para que um facto fosse testemunhado e dado como verdadeiro, precisava ter 3 testemunhas. E 3 testemunhas eram um número para testificar a verdade de fatos, de palavras e de acontecimentos. E Jesus leva 3 discípulos ao monte. Mateus não diz, mas Marcos e Lucas, que retratam o mesmo texto, dizem que Jesus subiu ao monte para orar. Eu não sei os hábitos de oração, mas esta figura de subir ao monte para orar é interessante. Eu acho que às vezes nós não subimos para orar. Não é assim? Às vezes a nossa oração fica muito cá embaixo, não acho? Às vezes a nossa oração é muito aqui da terra, pedindo as coisas daqui. Era preciso subir para orar. E subir é tomar distância. Sabem que muitas das vezes nas nossas orações as preocupações são o que nós pedimos. E esquecemos que para Deus provavelmente isto não é tão importante. Para Deus o importante é aquele que ora. E Ele olha para a pessoa que está a orar e não para o pedido que ela está a fazer. Porque o pedido dela Ele já sabe há muito tempo. Mas Ele olha para a pessoa e Ele atende a pessoa, não apenas o pedido. Mas para fazer isso é preciso subir ao monte, deixar de lado aquelas coisas cotidianas. Jesus muitas vezes subiu ao monte. E Ele convida os discípulos para com Ele subir. E é claro que quando se sobe, quando se ora, quando há um encontro com Deus... Desculpa, pastor. Lana está a sentir-se mal. Vamos ao hospital. Quem está? Lana está. Oh. Vamos agora ao hospital com ela.
Precisa de alguma ajuda da nossa parte? Acho que não. Obrigada, professor. Olha, vão com Deus. Obrigada. Deus nos abençoe. Às vezes temos que descer do monte e tratar das coisas terrenas. Às vezes é isso. Também descemos do monte. Os discípulos, depois desse episódio, desceram do monte. Mas acontece algo nesse encontro de Jesus e nesse convite de Jesus que sobe ao monte para orar. E este algo é único. Acontece a transfiguração de Jesus. E eu não sei se nós percebemos por que isto acontece. Por que Jesus deu aos discípulos esta mostra. Sabe, no capítulo anterior de Mateus, Pedro tinha confessado a sua fé em Cristo como o Messias prometido. Era a confissão de fé de Pedro. E agora, Jesus caminha em direção à Semana da Paixão. A semana em que vai, então, transcorrer a salvação. E Jesus se transfigura. Isto é, Jesus mostra aos discípulos a sua divindade. E sabem que a transfiguração também tem a ver com uma outra situação de Jesus. O Jesus transfigurado quer se mostrar para quando os discípulos sejam confrontados com o Jesus desfigurado. É que o transformado, o Jesus transfigurado no monte, neste monte, é aquele que vai ser desfigurado na cruz. E reconhecer no desfigurado aquele que é o transfigurado, o Filho de Deus. Mas a transfiguração não é só de Cristo. Imaginem quem assistiu isto. Pedro, João e Tiago também saíram transfigurados desse texto. Há poucos dias eu preguei sobre o texto que diz: vós sois a luz do mundo. Como é que podemos ser luz? Nós, homens falhos e pecadores. Mas quem testemunhou a transfiguração, quem testemunha a luz de Cristo, este pode ser luz e reflete a luz de Cristo. Neste monte houve um encontro e apareceram Moisés e Elias. E por que Moisés e Elias? Moisés representava aquele homem que conduziu o povo de Israel durante 40 anos e que recebeu a lei de Deus, a lei para o povo de Israel. Foi um grande profeta. E Elias, da mesma forma, foi dos últimos grandes profetas a anunciar a vinda do Messias. E os dois não morreram. E, portanto, não há aqui reencarnação. E há uma prova de eternidade nesse texto, em que Jesus encontra-se e lá estão a conversar Moisés e Elias. E há uma pergunta a fazer: mas como é que eles sabiam que eram Moisés e Elias? Provavelmente isto foi dito. Provavelmente chamaram-se pelos nomes, porque estes homens de Deus ficaram marcados na história do povo de Deus e na eternidade de Deus. E eles falavam sobre o que vai acontecer e o que Jesus vai fazer no monte Gólgota ao morrer. Mas o texto continua. E depois de estar transfigurado, depois de haver Jesus e Elias conversado, eles devem ter sentido a beleza deste sublime momento que era o céu na terra. Nós não sabemos quanto tempo durou este evento, mas provavelmente não foram 3 ou 4 minutos,
mas foi um arrebatamento de alguém que pela fé é levado ao céu, ao conhecimento das profundezas e das altezas de Deus. E este texto, provavelmente, e esta história, conduzem a um tempo, mas aquilo que a Bíblia chama do kairos divino, um tempo sem tempo. Sabe aqueles momentos que vivemos e que não medimos o tempo que passou, mas que permanecem vivos na memória? Pedro relata isto. Nós não falamos de coisas inventadas por homens. Nós falamos daquilo que nós vimos e ouvimos e daquilo que o Espírito Santo inspirou homens a escrever e, portanto, a palavra de Deus. Pedro tem uma resposta para esse momento. Pedro diz: que bom é estar aqui. E sabem que esta é uma resposta, é um sentimento de alguém que se sente familiar com os acontecimentos de Deus, que consegue reconhecer a presença de Jesus e tudo que aquilo implica. É claro que era bom estar ali, porque ali estava Deus, ali estavam os homens e o povo de Deus, ali estava a eternidade de Deus, a luz de Deus. E Pedro queria ficar lá. Que bom é estar aqui. Eu não sei se nós conseguimos ter este sentimento de que é bom estar em Deus, onde Deus está e onde os céus estão. Eu não sei se isso sempre acontece, mas que bom se isto acontecesse. E que nós também pudéssemos dizer: que bom é estar aqui. E é bom estar aqui porque estamos com Deus, porque estamos com a palavra de Deus, porque estamos com os irmãos na fé, porque estamos com aqueles que são de Deus na presença de Deus. Pedro queria até mesmo construir tendas. Portanto, ele queria mesmo lá ficar. Mas é claro que é preciso descer do monte, porque outros precisam saber daquilo que aconteceu no monte, para que os outros também tenham aquilo que lá no monte foi oferecido. E é então que a cena não termina, porque diz o texto bíblico que Jesus se transfigura, o seu rosto ficou iluminado e as suas vestes também. Falava com Elias e com Moisés. E agora vem uma nuvem que os encobre. E é curioso que na Bíblia a nuvem faz parte da história do povo de Deus. Moisés, quando conduziu o povo no deserto, havia uma nuvem que durante o dia fazia sombra, para que o povo não padecesse com o sol do deserto, para que fosse possível sobreviver. Portanto, a nuvem parece assim que é um abraço de Deus que encobre aquele momento. E desta nuvem, e com esta nuvem, Deus sela o momento com a sua palavra ao dizer: este é meu filho amado, a ele ouvi. Sabe que este é o desafio que nós, como filhos de Deus, temos. No meio de tudo isto, deste show de luz, som, imagem, o que fica é a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Este é o tal. É neste que vocês devem confiar. E, portanto, a ele ouvir. E quando ele diz ouvir a ele, isto tem significado. Não é ouvir só. É ouvir, aprender, para poder acreditar e fazer. E, portanto, é um ouvir dinâmico. A ele ouvir. Depois, os discípulos ficaram espantados com tudo isso. E Jesus lhes tranquiliza. E o texto diz algo no final que é curioso, mas significativo. Então eles, levantando os olhos,
depois de todos esses acontecimentos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O que é que nós vemos na igreja? O que é que nós vemos durante o culto? O que é importante na nossa vida de fé? Sabe que nós falamos de poluição do planeta, né? A poluição ambiental, mas há muita poluição, há poluição auditiva, com muito ruído. Há uma poluição da visão que não permite ver bem, mas também há uma poluição espiritual. A quem nós vemos e a quem nós buscamos. Neste evento havia Pedro, Tiago, João, havia Moisés e Elias, mas o texto deixa claro. Mas no fim, só Jesus. É este o Salvador. É a este que nós buscamos. É nele que está a salvação e a vida eterna. Este que é o Deus tornado humano, o homem vindo ao mundo para nos salvar e nos dar a vida eterna. A transfiguração de Jesus trata também de nós. Quando estamos com Ele, nós estamos com o divino. E quando Ele está conosco, Ele está com o humano. O seu amor, a sua graça, traz paz, traz compaixão. E o seu amor, a sua graça e a fé que opera em nós pode também transfigurar-nos. Sabe que o homem sem Deus está desfigurado. Porque o homem sem Deus vive sob o pecado, vive sob a lei. O homem com Deus recebe nova vida. E, portanto, é transfigurado quando possui a fé e quando tem a salvação. Durante as nossas orações, nós podemos acolher a presença de Deus, nós podemos acolher a sua luz e acolher o seu brilho. E então, sim, transfigurados. Não com aquela luz que Jesus brilhou lá no monte, mas transfigurados por uma luz que brilha dentro de cada um de nós. Não descer no monte e fazer como os discípulos fizeram, contar aos outros quem é o nosso Deus, por que acreditamos nele e por que estamos cá. Este é o nosso monte. E hoje foi a nossa vez de visitar o monte, aqui, mesmo que tenhamos descido escadas, mas é o nosso lugar. E agora, é claro, é bom estar cá, mas não podemos ficar cá o tempo todo. Precisamos sair. E ao sair, levar conosco a luz de Cristo transfigurado para aquele mundo lá fora, desfigurado, que possa ter luz e cor por causa de Jesus. E, tendo vindo ao monte, que Deus também nos dê a fé que nos faz ver quem é o importante neste mundo. E que não nos distraiamos com outras coisas. Porque no final, eles viram só Jesus. No final, o que conta é isso.
que nós vejamos a Jesus. E em Jesus, o Filho de Deus e o nosso Salvador. Amém.